Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Então, primeiro vamos para a sua definição. Vou já desenhar aqui um ponto P no nosso espaço tridimensional. E aí, uma das formas de você se localizar no espaço é você apresentar as suas coordenadas x, y, z. Então, marcar aqui o nosso ponto P. Só que existe uma outra forma de você se localizar no espaço, que é você usando as coordenadas r, θ e z, onde r e θ são as coordenadas polares na projeção de P no plano XY. Isso quer dizer o quê? Você vai pegar o ponto P, você vai projetar ele no plano XY, digamos que esse ponto é o ponto P', e aqui nesse cenário você vai representá-lo com coordenadas polares. Só que se você vai representar coordenadas polares, você precisa de um raio, que aí é essa medida aqui, e de um ângulo θ. Lembre-se que, pensando em coordenadas cartesianas, o nosso padrão é que o nosso polo, nosso eixo polar, perdão, é o semi-eixo positivo do x. Então, o nosso ângulo θ em questão vai do semi-eixo x até o segmento verde. Então, esse é o nosso ângulo θ. E o z é simplesmente a coordenada z, é a mesma coordenada z das coordenadas cartesianas. Em outras palavras, é como se você, ao projetar um plano XY, ao invés de você enxergar o ponto da projeção de forma cartesiana, você vai enxergar de forma polar. Isso que são coordenadas cilíndricas. E a conversão fica imediata, né? Porque aqui na coordenada x, na coordenada y, você aproveita que nós já estudamos no estudo de coordenadas polares, e z é igual a z. Então, x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, e z igual a z. Vamos fazer um exemplo numérico para entender, ou pelo menos visualizar situações onde vale a pena trabalhar com coordenadas cilíndricas. Então, vou fazer um espaço tridimensional aqui. Nós aqui temos o nosso x, nosso y, nosso z, e lá vamos nós. Um sólido E está contido no cilindro x² mais y² igual a 1. Então, eu desenho o cilindro x² mais y² igual a 1. Para efeito de poluição visual, eu vou só desenhar na parte de cima. Lembrando que aqui seria, vamos dizer assim, um tubo infinito. Então, aqui eu estou subindo, mas eu também estou descendo. Então, está contido no cilindro x² mais y² igual a 1. Está abaixo do plano z igual a 4. Então, você fixa o z igual a 4. Traça um plano, e aí, naturalmente, no plano, você vai ter, na interseção com o cilindro, esse círculo. Está acima do paraboloide 1 menos x² menos y². Então, nós vamos desenhar o nosso paraboloide. Se fosse só menos x² menos y², você teria a paraboloide, vamos colocar assim, com cavidade para baixo. Porém, se eu só ajeitar aqui, como aqui tem o mais 1, então a gente vai pegar o nosso paraboloide e subir um andar. Então, vou fazer um desenho exageradamente grande para facilitar a nossa visualização. Então, o nosso sólido em questão está acima do amarelo, abaixo do verde e contido no cilindro branco. Eu estou sinalizando esse roxo aqui só para vocês visualizarem que a gente vai preenchendo esse sólido E. E a ideia é calcular a integral tripla desse sólido E da função raiz quadrada de x2 mais y2. Então vamos lá. Por que é interessante trabalharmos com coordenadas cilíndricas? Bem, se a gente projetar esse nosso sólido E no plano XY, nós vamos ter um conjunto D. Eu vou desenhar o conjunto D aqui embaixo. E eu acho que fica visível que o nosso conjunto D é um círculo centrado na origem e raio 2. Perdão, em raio 1. Então, desenhando aqui meu círculo. Tenha muita fé que o círculo está centrado na origem.
e o raio dele é 1. Então, esse cara aqui, vou tentar destacar em azul, é o nosso conjunto D. Por que que é interessante trabalhar com coordenadas cilíndricas? Porque quando você projeta no plano XY, o seu domínio D, é interessante trabalhar com coordenadas polares. Então, nesse cenário, é interessante trabalharmos com coordenadas cilíndricas. Portanto, vamos fazer a descrição do conjunto E. O conjunto E é o conjunto de todos os R, θ, Z, tal que. Vamos lá. O nosso Rθ pertence ao conjunto D. Eu ainda não terminei de descrever o conjunto D. Mas o Z está em qual intervalo? Observe que o Z ele tem que estar acima do amarelo e abaixo do verde. Mas para ele estar acima do amarelo, bem, o que significa o ponto estar no paraboloide amarelo? Significa que Z é igual a isso. Só que se você converte coordenadas cartesianas para polares, pensando no XY, observe-se que Z é igual a 1 menos R ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. É só multiplicar menos 1 dos dois lados que você chega nessa expressão. Então, a coordenada z vai de 1 menos r2 menor ou igual a z até o verde. O verde significa que o z é igual a 4. Então, menor ou igual a 4. Bem, vamos lá. Vamos desenvolver a nossa conta. Então, aqui nós temos integral tripla sobre o domínio E da função raiz quadrada de x2 mais y2, x2 mais y2, dv. Isso vai ser integral dupla sobre um domínio D, integral de 1 menos r ao quadrado até 4. Como aqui eu vou converter coordenadas cartesianas para polares, x ao quadrado mais y ao quadrado sendo igual a r ao quadrado, raiz quadrada de r ao quadrado dá r. Então vai ficar r. Quem varia desse número até esse número é o z, então a gente coloca dz, dA. Professor, não teria que colocar o r, dr, dθ? Então, nós vamos colocar daqui a pouco. Lembre-se que esse r do r, dr, dθ, ele está embutido ali no diferencial da área, ou seja, no dA. Então, vamos com calma. Vamos calcular primeiro essa integral. Então, aqui vai ficar integral dupla no domínio D, r vezes z, na variação onde o z vai de 1 menos r2 até 4, dA, e isso nos leva a colocar aqui embaixo. Integral dupla em D, 4r menos r vezes 1 menos r2 dA. Então, só para simplificar aqui, né? Integral dupla em D, aplica a distribuição Herbit-Richards. Então, aqui vai ficar 4r menos r, 3r, menos r vezes menos r ao quadrado dá mais r ao cubo, dA. Agora, precisamos calcular essa integral dupla aqui. Lembre-se que o nosso elemento de área é r, dr e dθ. Então, eu tenho que pegar essa informação aqui, que é o do nosso domínio D, copiar e colar, e descrever esse conjunto aqui para poder fazer a transição. Nesse caso, o nosso domínio D, como a gente está trabalhando com coordenadas polares, ele é o conjunto dos rθs, tal que o nosso raio ele vai de 0 até 1, e o nosso θ vai de 0 a 2π. Então, essa nossa integral aqui de cima, copia e cola,
ela vai ser... Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, 3r mais r ao quadrado, desculpa, r ao cubo. O dA é r dr dθ ou r dθ dr. Você tem que olhar qual é a ordem de integração que está aqui. Aqui quem varia de 0 a 2π é o θ, então aqui a gente coloca dθ. E quem varia de 0 até 1 é o dr. Então, prosseguindo aqui nas nossas contas, nós vamos ter aqui integral de 0 até 1. Como aqui não tem θ, então vai ficar θ vezes essa função na variação de 0 a 2π, indo um pouco mais direto, isso aqui vai dar 2π multiplicado por 3r mais r ao cubo r dr. Espero que tenha ficado claro essa parte da explicação, que como isso aqui é uma constante em relação a θ, então isso aqui vai dar esse camarada vezes θ, na variação de 0 a 2π, e aí na hora de você substituir os limites de integração, na prática você só multiplicar por 2π. Inclusive eu posso colocar esse 2π para fora da integração, né? Então 2π para fora, integral de 0 a 1, eu posso aplicar a distributiva, então vai ficar 3r ao quadrado mais r à quarta dr. Então isso aqui vai ficar 2π vezes. Então 3r ao quadrado vai ficar 3r ao cubo sobre 3, que aí seria r ao cubo na variação de 0 a 1, mais r à quinta sobre 5, variação de 0 até 1. Isso aqui vai dar 2π vezes. Troca o r por 1, menos troca o r por 0, dá 0, mais troca o r por 1, que dá 1/5, menos troca o r por 0, que dá 0. Então, isso aqui na prática fica 2π vezes, multiplica por 5 em cima e embaixo, depois soma por 1, vai dar 6/5. Portanto, já podemos encerrar a nossa questão. A nossa integral tripla é essa integral aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui na cor rosa. Tá? É igual a 2π vezes 6/5, 12π sobre 5. Então, este é o resultado da nossa integral. Essencialmente ao você projetar no plano XY, XZ, YZ, se na sua projeção for conveniente trabalhar com coordenadas polares, trabalhe com coordenadas polares. Essa é a essência da aula de hoje. Inclusive, para praticar um pouco mais, vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos calcular agora essa integral aqui. A ideia aqui é a gente tentar enxergar a geometria por trás desses limites de integração. Então, se a gente chama de E o nosso sólido que tem essa característica de limite de integração, então nós vamos ter aqui o conjunto de todos os x, y, z, tal que, vamos lá, o z varia de raiz quadrada de x2 mais y2 até 2, que é a integral de dentro. Essas duas integrais de fora, elas podem ser vistas como um dA. Então eu vou enxergar num primeiro momento que o par xy pertence a D. E eu vou trabalhar de maneira separada quem é o conjunto D. Então o conjunto D aqui é o conjunto de todos os xy tal que, vamos lá, o y varia de menos raiz quadrada 4 menos x2, menor ou igual a y, até raiz quadrada de 4 menos x2. E o x que varia de menos 2 até 2. Então, vamos desenhar primeiramente o nosso conjunto D, para entender
quem é, vamos dizer assim, a nossa projeção. Então, primeiro a gente marca o x. Então, a gente está variando de menos 2 até 2. E para cada y, nós estamos fixando, a gente tem que o limite inferior é dado por essa função. Só que se você observar direitinho, elevando ao quadrado os dois lados, fazendo uma manipulação, você vai chegar em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Em outras palavras, que isso é um semicírculo inferior. Vamos fazer essa conta rapidamente, né? Menos 4 menos x ao quadrado igual a y. Se você eleva ao quadrado, esse menos some. E aí é só passar o x ao quadrado para o outro lado. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então isso assim, só uma observação, né? Que essa parte que representa o semicírculo inferior. E essa outra parte, de maneira análoga, vai representar semicírculo superior. Ou seja, quem é esse Pokémon? É um círculo centrado na origem raio 2. Ou seja, a gente consegue descrever esse mesmo conjunto com coordenadas polares, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, é conjunto de todos os r tetas, tal que o r varia de 0 até 2, porque é o raio da nossa circunferência, e o θ varia de 0 a 2π. Ok. Vamos agora analisar o nosso conjunto E. O nosso conjunto E, sobre o ponto de vista de coordenadas cilíndricas, vai ser conjunto de todos os r, θ, z, tal que, vamos lá, o nosso z tem essa variação, né, raiz quadrada de x2 mais y2, só que raiz quadrada de x2 mais y2 é r, porque x2 mais y2 é r ao quadrado. Então, o nosso z vai de r até 2. E, por fim, nós temos o intervalo do raio e nós temos o intervalo do nosso θ. Portanto, essa integral aqui, vou escrever aqui novamente, né? Integral de menos 2 até 2, integral de menos raiz quadrada de 4 menos x2, até raiz quadrada de 4 menos x2, integral de... já esqueci quem é a função. Ah, tá. Raiz quadrada de x2 mais y2 até 2, x2 mais y2, dz, dy, dA, que é o nosso problema... dA não, perdão, dx, que é o nosso problema original. A gente consegue reescrever esse problema da seguinte forma. Vai ficar integral dupla no domínio D, integral simples. E aí eu já vou converter para coordenadas cilíndricas. Então isso aqui vai ser R até 2. Essa função aqui, para converter em coordenadas cilíndricas, vai ficar R ao quadrado, dz, dA. Professor, mas e aquele R dr dθ? Então, dy dx, ele está sendo o nosso elemento de área. Quando a gente for trabalhar com coordenadas polares, esse elemento de área eu vou transformar em r dθ dr, ou dr dθ, aí, que vai depender muito de como nós vamos montar a nossa integral. Mas por enquanto, vamos calcular aqui do jeito que está. Então aqui nós vamos ter integral dupla no domínio D. Essa função, como não depende de z, vai ficar z r ao quadrado, onde o z varia de r até 2, dA. Isso aqui vai ficar integral dupla no domínio D. Troco o z por 2, então vai ficar 2r ao quadrado, menos, troco o z por r, r ao cubo dA. Agora sim, nós vamos trabalhar em coordenadas polares. Então vai ser integral de 0, 2π, integral de 0
T2, que era o raio da circunferência, né? A nossa função, né? 2r ao quadrado menos r ao cubo. E por que eu estou envolvendo entre parênteses? Porque dentro do dA nós vamos ter a taxa r. R, quem varia de 0 até 2 é o dr, e quem varia de 0 a 2π é o dθ. Então, vou fazer duas manipulações aqui. Como não tem θ, eu consigo separar a integral do tipo integral de 0 a 2π 1 dθ vezes integral de 0 a 2 dessa função. Só que eu já vou aplicar a distributiva. Então, vai ficar 2r ao cubo menos r à quarta dr. Essa é uma conta, digamos assim, uma conta bem esperta, né? É uma conta doutora. Perdão pela piada. Continuando a conta que é mais fácil. Aqui vai dar 2π, indo um pouquinho mais direto, vamos colocar assim. Essa integral vai ficar 2r à quarta sobre 4 na variação de 0 até 2, menos r à quinta sobre 5 na variação de 0 até 2. Continuando a nossa conta, vai ficar 2π vezes. Aqui eu posso simplificar antes de desenvolver a conta, então vai ficar 1 sobre 2 aqui. Trocando o r por 2, 2, 4, 8, 16. 16 sobre 2, 8. Menos, troco o r por 0, dá 0. Troco o r por 2 aqui, vai dar 32 sobre 5. Menos com menos mais, mas trocando o r por 0, dá 0. Aqui vai ficar 2π 40 menos 32 sobre 5, né? Tirando o mínimo. Então vai ficar 2π vezes 8 sobre 5. Portanto, só pegar a informação do nosso exercício. Ctrl C. Ctrl V. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Diminuir mais um pouquinho. Colocar na cor azul. Só apagar esse dy dx aqui, que não faz parte do que eu quero mostrar. Eu quero dizer que essa integral tripla é igual a 2π vezes 8/5 vezes 8/5 vai dar 16π sobre 5. Então, o resultado é esse. Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem fazer projeções, por exemplo, ao invés de fazer projeção no plano XY, fazendo projeção no plano YZ ou XZ, o procedimento para se calcular é análogo. É claro que a gente não chama de coordenadas cilíndricas essas manipulações, mas o princípio que está por trás das integrais de em coordenadas cilíndricas funciona se você projetar no plano XY, XZ ou YZ, tanto faz. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima aula.